Olá pessoal, então vamos ao nosso desafio da rádio que eu deixei no Instagram, tá certo? Eu deixei essa imagem aqui, pronto, eu deixei essa imagem aqui de radiografia de tórax lá para vocês e eu dei algumas opções. Item A, tumor, item B, consolidação, item C, derrame pleural e item D, atelectasia. Para você escolher. Muita gente acertou, tá de parabéns, tá certo? Mas vamos aprender um pouco mais sobre esse tipo de distúrbio. A resposta certa era o item C, derrame pleural. E para quem não acertou, não fica triste, porque vai aprender agora. Fica de olho, aprende, guarda isso daí para tua vida toda, tá bom? Então vamos lá. O que é o derrame pleural? O derrame pleural é uma coleção de líquido dentro do espaço interpleural. Simples assim. O que é interessante para nós é entender, saber também diferenciar quanto à característica desse líquido que está derramado, né? O líquido pode ser um transudato ou um exudato. Normalmente o transudato ele é translúcido, ele é mais não é leitoso, né? Ele é aquoso e ele é pobre em proteínas. O transudato está muito relacionado à insuficiência cardíaca e cirrose. O exudato, por sua vez, é um líquido rico em proteína, né? Rico em proteínas, quando se faz o estudo bioquímico desse material. E ele está relacionado a processos patológicos como infecções virais, pneumonias e até câncer, tá bom? Outros tipos de derrame pleural que nós poderíamos citar são o hemotórax. O hemotórax ele pode ser causado, é uma coleção de sangue no espaço interpleural, ele pode ser causado por um trauma, por um tumor mesmo, que lesione algum tipo de vaso, né? E nós temos também o piotórax, também conhecido como empiema, relacionado a infecções. Nós temos também o quilotórax. O quilotórax ele é uma coleção de triglicerídeos, lipídios, então é uma coleção bem leitosa, né? É um líquido bem leitoso que ocupa aí a cavidade pleural. E ainda pode ter um que não é muito comum, mas que acontece, que é o urinotórax, presença de urina. Isso, você não está ouvindo errado, é presença de urina mesmo no espaço interpleural. Isso se dá por obstruções dos ureteres, normalmente, tá? Só que não é muito comum. Muito bem, vamos aqui à nossa imagem. O que nessa imagem chama a atenção para que a gente suspeite de um derrame pleural? As imagens de derrame pleural precisam ser pesquisadas quanto a uma característica muito própria, que é esse sinal aqui, ó. Pronto, isso aqui. O nome disso é sinal do menisco. O sinal do menisco é uma característica que aparece nas radiografias de tórax devido à capilaridade do líquido, né? Normalmente da água. Ela tem a tendência de subir por tubos muito pequenos, né? Como capilares. Então ela faz uma concavidade para cima, né? Aqui, se eu desenhasse aqui as laterais de um tubo, que é o tubinho, e aqui dentro tem a água. Então a água ela tem a tendência de subir pelas paredes do tubo. Então ela faz essa curvatura aqui nas laterais do tubo, tá certo? Isso chama-se de capilaridade, tá? Então nas imagens que apresentam derrame pleural, nós vamos ter basicamente a presença do sinal do menisco. Nós vamos ter a opacidade na região relacionada ao derrame. Nós deveremos também observar o velamento do seio costofrênico do lado do derrame, tá? Então não aparece, o seio costofrênico ele está velado, ele fica obliterado, tá? A opacidade, no caso do derrame aqui do lado esquerdo, ela apaga a silhueta cardíaca, então nós não temos essa silhueta cardíaca na imagem, e nós temos o sinal do menisco, muito característico aí de derrame pleural, tá pessoal? Vale ressaltar que essa imagem ela foi feita em posição ortostática, com o paciente de pé, tá? E em PA.
Normalmente, nesse tipo de incidência, os derrames que têm acima de 175 ml já são perceptíveis. Então, na radiografia de ortostática em PA, derrames de aproximadamente 175 ml já são detectáveis. Nós temos aqui uma radiografia, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, endecúbito lateral. O paciente está em decúbito lateral esquerdo, e essa radiografia ela é mais sensível para a gente detectar derrame pleural, visto que se é um derrame, se é líquido, ele tende a se acumular sempre nas bases, né? Então, se o paciente está de pé, ele vai ali para as bases pulmonares, para o recesso costofrênico, tá certo? Ele ocupa as laterais e a parte posterior desse recesso. E se o paciente está em decúbito lateral, o líquido ele tende a derramar-se para o assoalho, que no caso seria a base agora, né? Aqui o lado lateral do paciente, né? Porção lateral do tórax do paciente. Então a gente percebe aqui o sinal do menisco, a gente percebe que esse líquido está deslocado para a parte inferior, isso devido à gravidade, né? Muito bem. Em decúbito lateral, é importante a gente entender que derrames até mesmo muito pequenos, que normalmente acima de 5 ml já podem ser percebidos, né, por um espessamento. A gente vai perceber na lateral, na parede do tórax lateral, lateralmente embaixo, né, na parte mais inferior, um espessamento. A gente vai ter a impressão de uma pleura espessada, e aí seria já um sinal de um derrame. Então, a partir de 5 ml aproximadamente, a gente já consegue perceber isso daí. Também nós podemos analisar o derrame pela radiografia em perfil. Na radiografia em perfil, nós podemos detectar derrames quando esse derrame já tem até aproximadamente pelo menos 75 ml. Então aqui você vê a imagem do menisco, o sinal do menisco. Você vê aqui essa imagem acinzentada, que denota algum tipo de substância com densidade de líquida, né, de partes moles. Nós percebemos aqui a cúpula diafragmática direita, e nós não temos a cúpula diafragmática esquerda, que normalmente passaria nessa situação. Nós temos o velamento dessa cúpula, nós também temos o velamento do seio costofrênico esquerdo, ele está completamente apagado, ele não aparece nessa radiografia. Então aqui a gente tem um derrame pleural à esquerda também. Vamos retornar. Professor, e a respeito da nossa radiografia? Deixa eu aumentar aqui para conversar com você. Muito bem. Professor, e a respeito da nossa radiografia? Por que não poderia ser uma consolidação pulmonar? Veja bem, eu vou tentar ampliar aqui um pouquinho. Opa. A consolidação pulmonar, ela consiste de secreção, líquido, na região dos alvéolos, né? Não na região pleural. E quando existem líquidos na região dos alvéolos, normalmente nós temos a imagem de pequenos brônquios. Essa imagem seria escura, tá certo? Escurinha, pretinha. Por quê? Porque esses brônquios estariam cheios de ar. E o nome dessas imagens que nós veríamos nessa parte opaca seria broncograma aéreo. Então, na ausência do broncograma aéreo, a gente começa a suspeitar de que não seja consolidação pulmonar, não seja uma pneumonia. Tudo bem? Professor, e a respeito da atelectasia? Por que não poderia ser uma atelectasia? Veja só. No caso de uma atelectasia com essa dimensão, existe um fator mecânico que nós precisamos avaliar. Quando o pulmão atelectasiado tem uma extensão de atelectasia muito grande, normalmente o pulmão contralateral, as estruturas mediastinais, são tracionadas na direção do pulmão afetado. Portanto, se aqui nós tivéssemos uma atelectasia, as estruturas mediastinais estariam sendo tracionadas na direção do tecido atelectasiado. E provavelmente essa traqueia estaria mais deslocada para o lado homolateral à atelectasia. Muito bem. Então eu quero que você observe a posição dessa traqueia e desse mediastino. Olha só, o traçado da traqueia já está um pouco mais à direita do que à esquerda. Perceba que os corpos vertebrais eles já não estão na situação medial em relação à traqueia. Tá?
eles estão mais lateralizados à esquerda. É como se esse volume que está nesse pulmão deslocasse esse mediastino mais para o lado contralateral. Portanto, é uma coleção que está ocupando o volume do pulmão. Tá? Você percebe aqui, ó, o deslocamento das estruturas mediastinais, o aumento da área cardíaca do átrio direito. Tá? Aumento da área cardíaca do átrio direito aqui. Então, há um deslocamento já desse mediastino para o lado contralateral, para o lado contrário ao lado afetado. Portanto, nós fechamos aqui o laudo de derrame pleural com muita facilidade. Um abraço no coração de vocês, fique acompanhando aí, eu já vou postar mais algumas imagens interessantes para a gente discutir depois, tá bom? Um abraço a todos, sucesso e até a próxima.